por estar conosco em mais um Desfrutando a Vida Diária, onde estarei compartilhando a palavra de Deus com você, a qual é a verdade. E precisamos disso hoje porque há tanto engano no mundo, então abra os seus lindos ouvidos espirituais e prepare-se para ouvir algo que eu acho que vai te ajudar. Hoje na verdade, pelos próximos dias eu vou ensinar sobre nada fique escondido de Deus. Você sabe como somos se nós achamos que alguém está nos observando, nos comportamos melhor, não é? Vestimos nosso melhor comportamento quando alguém nos observa. E eu me lembro de um incidente há muito tempo, quando eu ainda não estava nos meus melhores dias de santidade, e eu estava nervosa e gritando com as crianças, e meu pastor tocou a campainha. E você nunca viu alguém se endireitar tão rápido em toda a sua vida. E eu imediatamente, pastor, é tão bom vê-lo aqui. Sim, as crianças estão ótimas, entre, pastor. E assim, realmente, quando é tão incrível. Realmente acho que aprendi com essa experiência que, sabe, pensamos que não conseguimos nos controlar. Mas você realmente consegue, se quiser, o bastante. E é incrível como nós agimos na frente de algumas pessoas, mas se aparecer alguém que nós queremos impressionar, ou que não queremos que se decepcione conosco, conseguimos agir muito bem, mas a questão é que Deus vê tudo. Eu acho que se pudermos aprender que vivemos diante do que eu chamo de plateia de apenas um, entendendo que Deus vê tudo o tempo todo, então estaremos em nosso melhor comportamento o tempo todo. E assim, Deus vê todas as coisas, então devemos aprender a viver como se crêssemos que nada fique escondido dele. Não faça nada que você não faria na frente dele, porque nada fica escondido dele. Deus vê não só aquilo que fazemos, mas ele vê o coração de cada pessoa, então ele vê nosso verdadeiro eu, ele tudo vê. Ele tudo sabe, está em toda parte o tempo todo, e isso é legal, ele pode observar todos nós o tempo todo. Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando os maus e os bons. Então não precisamos nos preocupar com todas as pessoas, com tudo o que elas fazem, porque elas também não se safarão de nada. Deus vê tudo. Hebreus 4:13, nada e nenhuma criatura está oculta aos olhos de Deus. Todas as coisas estão descobertas e expostas diante dos olhos daquele a quem, agora ouça, a quem temos que prestar contas. Veja, o dia vai chegar e às vezes não gostamos de falar dessas coisas, mas o dia vai chegar e ele é chamado dia do juízo. E quando nos colocarmos diante de Deus e prestarmos contas de nossas vidas, dizem, acho que é em Romanos 14:12, que todo homem ficará diante de Deus e prestará contas de si mesmo. E assim, não precisamos nos preocupar tanto com o que a outra pessoa está fazendo e julgá-la, porque não seremos chamados para prestar contas por elas. Sabe, Deus não vai me pedir para responder pelo Dave, sabe? Então, só preciso ter certeza que estou fazendo o que deveria estar fazendo, porque Deus só vai me perguntar a meu respeito. Então, Salmo 139, eu tenho aqui 12 versículos. Esse é um salmo incrível, e se realmente prestarmos atenção no que ele diz, é incrível. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. E quando ele diz que conhece, ele te conhece. Não é como, sim, eu conheço, mas eu te conheço. Sabes quando me assento e quando me levanto, tu conheces meus pensamentos de longe. Então Deus sabe até o que vamos pensar antes de pensarmos. Uau! Nem eu sei disso sobre mim. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Eu amo este, antes mesmo que uma palavra esteja na minha língua, tu já a conheces completamente. Então, Deus sabe o que vamos dizer antes de dizermos. Ele sabe o que vamos pensar antes mesmo de pensarmos. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim está a tua mão. Eu
Gosto muito disso. Você já sentiu Deus te colocando em algum lugar onde Ele lidou com você e você não pôde fugir? E você não teve como escapar? Esse conhecimento é maravilhoso demais, é muito alto para mim. Eu não posso alcançá-lo. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá estás. Se eu fizer minha cama nas profundezas, lá estás. Se eu me levantar nas asas da alvorada, se eu me estabelecer no fundo do mar, até lá tua mão me guiará. Eu amo este. Se disser bem, certamente as trevas me encobrirão. A luz se tornará como a noite ao meu redor. Nem mesmo as trevas serão escuras para ti, ó Deus. A noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Então, Deus vê todas as coisas e sabe tudo. E se realmente pensarmos nisso todos os dias, Deus vai ver tudo o que eu faço e talvez pensar nisso algumas vezes. Isso nos ajudaria a ter nosso melhor comportamento? O Salmo 94:11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem, que eles não passam de um sopro. Então, Mateus 12:25, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse a eles: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou família dividida contra si mesmo não vai prevalecer. Então, muitas vezes nós podemos pensar que entramos em nossa casa e fechamos a porta, que Deus não sabe o que está acontecendo lá dentro. Mas Ele sabe de tudo, a portas fechadas. E algo que precisamos ter muito cuidado é com as contendas. Em Provérbios 6, diz as 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª é abominação para Ele. E a 7ª coisa, agora entenda, é aquele que semeia discórdia entre os seus irmãos. Sabe o que isso significa? Fofocar, contar segredos, começar problemas, dar às pessoas uma opinião ruim sobre outra pessoa por causa de algo que fizeram que você não gosta. E Deus disse, isso é uma abominação, e mais ainda, Ele odeia. É uma abominação, sabe por quê? Porque Deus só opera onde há paz. E assim, se queremos que nossos lares, nossas vidas sejam abençoadas, precisamos trabalhar para manter a paz em nossos lares e para ter paz. Eu acho que você tem que trabalhar nisso, porque o diabo está sempre tentando provocar algum tipo de problema. E você quer saber onde o diabo vai estar? Em qualquer lugar onde esteja acontecendo algo bom. É onde o diabo sempre vai estar. Paulo disse, se eu tento fazer o mal, ou melhor, se eu tento fazer o bem, então o mal sempre aparece. Agora, Jesus tinha muito a dizer aos hipócritas. Hipócritas são pessoas que fingem ser uma coisa por fora, mas por dentro, na verdade, são uma outra coisa. E todos nós sabemos que você pode sorrir para uma pessoa e lá dentro pensar, nossa, essa roupa sua é ridícula. Então, apenas pense que Deus vê o que está acontecendo dentro de nós e é isso que importa para Ele. Muito mais importante do que qualquer pretensão de santidade ou suposta religiosidade. E os fariseus diziam, eu sou justo. Lá na sua igreja tem algum? Eles eram muito religiosos, mas ainda assim Jesus lhes disse, vocês são sepulcros caiados, cheios de ossos mortos. Uau! Vocês limpam o lado de fora do copo, mas o interior é imundo. Ele disse, se você limpar o interior, então o exterior estará automaticamente limpo. Então, eu acho, e você pode acenar ou balançar a cabeça, mas eu acho que nós prestamos muito mais atenção ao que nós fazemos e ao que as pessoas nos veem fazer do que aquilo que está acontecendo dentro de nós o tempo todo. E assim, Deus se preocupa com nossas atitudes e ninguém precisa ter uma atitude ruim, sua atitude pertence a você.
E ninguém pode te obrigar a agir mal se você não quiser. Quero que saiba que uma boa atitude é muito valiosa. Eu sempre digo, eu prefiro alguém trabalhando para mim, que talvez não seja tão habilidoso, mas que tenha uma boa atitude, do que alguém que seja brilhante, mas que tenha uma péssima atitude. Encontrei alguém no saguão outro dia e perguntei: há quanto tempo trabalha para nós? Ele disse: 25 anos. E eu disse: você deve gostar. Ele disse: não tenho nada do que reclamar. E eu pensei: eu gosto de você. Veja, é tão fácil a gente encontrar uma coisa para reclamar, sem pensar sobre as muitas coisas pelas quais nós temos que agradecer a Deus. E, quer você saiba ou não, reclamar é pecado. Porque você não faz isso pela fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Deus quer que sejamos gratos e não murmuremos nem reclamemos. Então, Mateus 23, 25 a 28 e Mateus 23, todo o capítulo é um ótimo capítulo para você ler. Ai de vós, mestres da lei. Eu sempre digo, não sei o que é esse ai, mas também não quero saber. Na verdade, já pesquisei e é o pior tipo de miséria que você pode ter. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro vocês estão cheios de ganância e autoindulgência. Fariseus cegos, limpe primeiro o interior do copo e do prato e depois o exterior estará limpo. Então, se prestarmos mais atenção ao que está acontecendo dentro de nós, tudo do lado de fora que as pessoas veem, isso acaba sendo cuidado porque o que está dentro de nós flui para fora de nós. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e tudo é imundo. Eu sempre digo, você pode se vestir e vir para a igreja, mas isso não diz muito sobre o que está acontecendo dentro de você, a pessoa real. Eu não sei se você é parecido comigo, mas eu me lembro de Dave e eu, anos atrás, hoje não mais, anos atrás, íamos discutindo até a igreja, discutíamos com as crianças, mas assim que entrávamos na igreja nos tornávamos o senhor e a senhora santarrões. E sabe, eu me lembro de olhar para a música de adoração no telão e cantava com a minha boca e pensava dentro de mim: se Dave acha que vou fazer qualquer coisa para ele comer, ele pode esperar sentado. Se depender de mim, ele vai morrer de fome, ele vai voltar para casa e vai assistir futebol, porque eu vou limpar a casa toda. E assim eu ficava: tudo entregarei, tudo. Mas, sabe, Deus realmente nem estava ouvindo isso. O que ele estava ouvindo era o que estava acontecendo dentro de mim. Então, se quisermos ser cristãos de verdade, temos que prestar atenção ao que está acontecendo dentro de nós, porque Deus é um Deus de corações. Muitas vezes você parece justo do lado de fora, mas por dentro, ele diz, você está cheio de hipocrisia e de maldade. Agora, eu quero falar um pouquinho hoje sobre você não se comprometer. E isso é tão fácil de fazer, se comprometer. Bem, todo mundo faz isso. Bem, você não é todo mundo. E você não vai responder por todo mundo. E eu me lembro de uma vez resmungar para o Senhor sobre sentir que havia muitas coisas que Ele não me deixava fazer e eu sabia que outros pastores faziam. Talvez algum filme que eu queria ver e eu sentia que Deus não queria que eu fosse ver porque havia algo naquilo, mas eu conhecia vários ministros que foram assistir, acharam ótimo, e assim eu estava gritando e reclamando com o Senhor, porque você é tão rigoroso comigo e todas essas outras pessoas fazem isso e parecem ter ótimos ministérios. E ele disse, olha, você me pediu muito, você quer ou não quer? Então, você tem que lembrar que se você quer que Deus faça o que você pediu para que Ele faça em sua vida, então, se comprometer não é o caminho certo.
se comprometer, e todos nós somos tentados a isso. A tentação para se comprometer nos rodeia o tempo todo. Sabemos que não devemos fofocar sobre as pessoas, mas é tão tentador. Não é incrível como nossos ouvidos se aguçam quando ouvimos "Você ficou sabendo?" É tão difícil simplesmente se afastar e dizer "Eu não quero isso." É como eu quero saber de tudo. Mas então sabe quando? Porque eu caí e quebrei a perna este ano e tive problema com a outra perna, com coágulo de uma cirurgia nas costas. Quando mostramos isso na TV, pela primeira vez, fizemos isso no programa de bate-papo e eles deram o nome do programa de A Queda, da Joyce Meyer. E tivemos mais ibope neste programa do que qualquer outro que já colocamos no ar. Sabe por quê? Porque as pessoas acharam que eu tinha caído em pecado e, cara, elas queriam saber tudo. Imagine o que conseguiríamos se o nome do programa fosse A Santidade da Joyce Meyer. Talvez pensariam, não vou assistir isso, sabe? Então, comprometer-se, se você realmente buscar a definição, isso colocará um pouco do temor de Deus em você. Se comprometer significa descer um pouco abaixo do que você sabe que é certo. Só um pouquinho abaixo do que você sabe que é certo. Precisamos ensinar mais sobre santidade. Porque Deus é um Deus santo e Ele espera que sejamos santos. E eu fico preocupada porque eu acho que é tão tentador para pastores e mestres da palavra ensinar às pessoas o que elas acham que querem ouvir. Aquelas mensagens de sobremesa que vão fazê-lo feliz e querer voltar na próxima semana. Mas nós, chamados para pregar a palavra, seremos responsabilizados por Deus se não falarmos a verdade com as pessoas e não lhes dissermos o que cremos que Deus está nos mandando ensinar. Isso não significa que você tem que ser duro com as pessoas e sempre pregar contra algo, mas não podemos deixar as pessoas acharem que podem fazer o que querem sempre que quiserem, porque Deus é um Deus gracioso e misericordioso que não tem problema fazer isso. Precisamos chamar as pessoas para um padrão mais alto e assim estou dizendo hoje, pare de se comprometer. Preste atenção no que está acontecendo dentro de você, porque Deus se importa mais com isso do que com o que está acontecendo fora de você. Digamos que você fique de mau humor hoje, você fica deprimido ou o que seja. Às vezes, se você pensar sobre aquilo que está pensando, ou sobre o que você tem falado, você pode localizar seu problema muito rápido. Porque as coisas que pensamos podem nos fazer felizes ou nos arrastar para baixo e nos deixar tristes, assim como as coisas que ouvimos. Nossos motivos são muito importantes e as pessoas sempre ficam quietas quando você fala de motivos, porque nossos motivos não têm nada a ver com o que estamos fazendo. É porque estamos fazendo o que fazemos. Isto é o que é importante para Deus. Por que estou fazendo isso? Isso é algo que eu não quero dizer. E seja lá o que for, sabe? Se inscrever para algo, concordar em fazer algo. Isso é algo que estou fazendo porque eu realmente acredito que Deus quer que eu faça? Ou eu estou fazendo isso para agradar as pessoas? Porque não quero que ninguém fique bravo comigo. Sabe, você não pode agradar a Deus e às pessoas também. O apóstolo Paulo disse, você pode encontrar isso em Gálatas 1:10, se eu estivesse tentando ser popular entre as pessoas, eu não seria agora um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Isso deveria colocar temor de Deus em nós. Sabe, qualquer um que queira cumprir o chamado de Deus em sua vida, não há nada de errado em querer agradar as pessoas e fazê-las felizes, mas se agradar a alguém significar desagradar a Deus, então devemos ser guiados pelo Espírito Santo e Ele nem sempre te manda fazer o que as pessoas querem que faça. Digo muitas vezes porque todo mundo está muito ocupado e estressado por causa de suas agendas.
Sabe, se você anotar tudo o que está fazendo e fizer duas coisas: riscar tudo aquilo que não está dando frutos e que só suga o seu tempo e não dá frutos. E sabe, você pode até ter um amigo que supostamente vem até você para aconselhamento o tempo todo e você pode se sentir bem porque alguém quer o seu conselho, mas se eles continuarem vindo a você e reclamando da mesma coisa, eles não querem ser ajudados, apenas querem falar dos seus problemas. Isso não está fazendo nada por você, não está dando nenhum fruto na sua vida ou na minha. Então, se você riscar tudo que não está dando fruto e se você riscar tudo que está fazendo por um motivo que não é o certo, sabe, às vezes fazemos coisas para sermos bem vistos. Às vezes fazemos coisas para sermos vistos por outras pessoas. E em Mateus 6, Jesus cobre tudo isso. São boas escrituras para você ler. Tenha cuidado para não praticar sua justiça na frente dos homens para ser visto por eles. Não significa que não podemos fazer uma boa ação na frente dos outros, mas diz, se o seu motivo é ser visto por eles, então não faça isso. Se agir assim, você não terá a recompensa do teu Pai que está nos céus. Eu não quero perder minha recompensa. E você? Então, quando você doar aos necessitados, não anuncie com trombetas como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos outros. Olha aí os motivos. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa na íntegra. E este aqui é um dos meus favoritos. Quando doar para os necessitados, não deixe sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. O que isso significa? Bem, isso é o que eu acho que Deus me mostrou. É como se eu fizer algo bom. Vamos dizer que nós saímos em um fim de semana e nós fizemos uma grande conferência. Sabe, foi realmente incrível. Preguei com unção, as pessoas foram salvas, foi incrível. Talvez no processo nós ajudamos algumas pessoas pobres e necessitadas e tudo agora gira. Tudo é sobre essa grande conferência. Bem, Deus não quer que eu me assente no domingo, sabe? E apenas rumine e pense assim: como eu fui ótima. E o quanto todo mundo... eu fui aplaudida de pé. Veja, eles me aplaudiram. Fui ovacionada. E assim, você nem pode sentar e pensar em como você foi bom depois de ser bom, sabe? Você apenas sai das sombras. Eu ouvi uma vez que o amor permanece nas sombras até ser necessário. Em seguida, ele sai das sombras e faz o que precisa ser feito, e depois ele volta para as sombras. Isso não é lindo? E assim, acho que é isso que significa não deixar sua mão esquerda saber o que a direita está fazendo. Não se gabe da sua bondade. Amém? Cuide para que sua doação seja feita em segredo. Isso não significa que tudo que fizer tem que ser um grande segredo. Às vezes, honestamente, abençoa as pessoas saber disso. É benéfico para elas saberem que você está fazendo algo por elas. Mas, ainda assim, você não precisa tocar uma trombeta e anunciar para todo mundo. O que você fizer em segredo, Deus te recompensará publicamente. Eu amo isso. Então, quando você orar, não seja como os hipócritas, pois adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Motivo novamente. Em verdade vos digo que eles receberam a sua recompensa na íntegra. Mas quando você orar, entre em seu quarto, feche a porta, ore a seu pai que vem em secreto. Então seu pai que vem em secreto vai te recompensar publicamente. Se você se levanta todas as manhãs e ora nas primeiras 3 horas, não precisa contar isso a ninguém, sabe? Não precisa pegar o menor e mais novo cristão para o café da manhã e dizer: por quanto tempo você ora? 5 minutos? Bem, sim, você por quanto tempo ora? Bem, pelo menos 3 horas.
Imediatamente você pôs condenação sobre ele, ele sentirá que nunca vai conseguir chegar à sua altura. Isso atrapalha seu crescimento. Você não começou com 3 horas. Os motivos são muito, muito importantes.